graça e paz. Pode sentar, irmãos. Pode se assentar e ficar confortável, o mais confortável possível. Amém? Graça e paz. E nós dessa vez eu quero tratar com os irmãos sobre as frases de Jesus no momento da sua crucificação. Jesus, no momento da sua crucificação, falou algumas frases que serão o tema central dessa nossa reflexão de hoje. O contexto você já conhece muito bem, mas vou resumir aqui. Jesus é preso, levado a julgamento, um julgamento estranho, confuso, meio de maracutaia. Os caras não reúnem todo mundo, vão assobrir ali na madrugada, no mínimo estranho. Mas Jesus é levado a julgamento. Lá nós vemos Pilatos lavando suas mãos, o povo decidindo por libertar Barrabás e crucificar Jesus. Jesus é levado pelos soldados, carrega sua própria cruz. Em certo momento, Simão Sirineu o ajuda a percorrer essa via. Então ele é crucificado e morto. Esse é o contexto, só para a gente se situar, não que os irmãos precisem entender esse contexto, mas só para que a gente adentre mesmo no texto, né? Então aqui é a forma bem resumida do que foi a crucificação de Cristo. E nesse momento de crucificação, Jesus falou algumas coisas, falou algumas frases que nós vamos trazer para a nossa reflexão essa noite. Na verdade, foram 7 frases ditas por Jesus. Certamente a gente não vai conseguir falar sobre todas essa noite, né? São 7 frases ao todo, mas 2 ou 3 a gente acho que consegue. Vai vendo aí no semblante dos irmãos, se já enjoaram da minha voz, se já estão cochilando, né? Aí a gente vai seguindo, caminhando nos textos. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 23. Enquanto você encontra, enquanto você procura o livro de Lucas, só a título de curiosidade, e sabe que o livro de Lucas é praticamente uma encomenda, né? Que ele escreve ao seu amigo. Esqueci o nome do amigo. Mas a gente vai caminhando aqui e a gente vai lembrar. Eu não estou nem encontrando no livro de Lucas, quanto mais lembrar o nome do amigo dele, mas Teófilo, lembrei, Teófilo. E encontrei também no livro de Lucas já. Resolvi 2 problemas. Encontrei Lucas, capítulo 23, e como eu dizia, esse livro de Lucas foi meio que uma encomenda, como que ele tivesse perguntado a Lucas: Lucas, como foi essa história desse Jesus? Eu quero saber aí também, me conta. E aí ele escreve como se fosse uma carta endereçada ao seu amigo. Todos encontraram no livro de Lucas, capítulo 23. Nós iremos ler os versos 33 e o 34. Todos encontraram? Amém. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Amém? Deus, nós queremos invocar a tua santa presença nesse momento, Pai. O Senhor esteja falando ao nosso coração. Nesse momento, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento esteja voltado para escutar a Tua voz nesse momento, Pai. Então, nos edifica através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Há uma discussão grande sobre esse texto de Lucas. Os teólogos aqui presentes, os entusiastas, os estudiosos, certamente já se depararam com esse dilema, com essa linha de pensamento de certos teólogos que eles dizem que Jesus não pode ter dito essa frase, não, é errado.
Sempre é assim, né, irmão? Sempre vai ter gente querendo trazer uma nova lição, trazer um novo evangelho, corrigir uma coisa aqui, corrigir outra por lá. Mas existem essa frente de teólogos que pensam que, dessa forma, que Jesus não falou essa frase, que é um erro, essa frase está na Bíblia. Eles falam com base nos escritos alexandrinos, papiros alexandrinos muito antigos, é um documento da humanidade. E esses papiros alexandrinos, escritos em grego koiné, não trazem essa frase. Não trazem essa frase, então eles se baseiam nos escritos alexandrinos, nos papiros alexandrinos, que realmente essa frase não consta. Por sorte, não só por sorte, aliás, por sorte não, porque nós temos que a palavra é suficiente, mas existem outros textos também antigos, não tão antigos quanto os papiros alexandrinos, coisa pouca, mas os pais da igreja escreveram e todos eles repetiram essa frase, constam essa frase como está na Bíblia. Um deles foi Irineu que nasceu no ano 69, e ele andou com Policarpo, discípulo de João. Então Irineu provavelmente ele presenciou ou vivenciou os anos ali que aconteceu a morte dos apóstolos. E Irineu é um dos pais da igreja que trazem nos seus escritos a frase de Jesus, e que realmente consta nos seus escritos essa frase de Jesus. Mas os teólogos eles não se baseiam apenas nos escritos alexandrinos. Eles interpretam a frase e dizem que não pode, e continuam afirmando que Jesus não falou essa frase. Afinal de contas, as pessoas elas não são perdoadas porque sabem ou porque não sabem. As pessoas são perdoadas porque elas se arrependem ou não. Concorda? As pessoas elas não se arrependem, elas não alcançam o perdão por saberem ou por não saberem. Eu posso saber que eu estou cometendo um pecado e mesmo assim não querer me redimir daquele pecado. Mas sim, as pessoas são perdoadas através do perdão, através do arrependimento. E essa frase eles interpretam dessa forma, que Jesus não pode ter dito, talvez ela foi mal interpretada, mal transcrita. Às vezes até Jesus falou lá no alto daquela cruz, todo machucado e falando baixo, então eles não entenderam e transcreveram dessa forma errada. Eles querem colocar que foi mais ou menos assim: Pai, perdoa eles quando eles souberem o que estão fazendo, se arrependerem diante daquilo que antes eles não sabiam. O Pai perdoa quando eles se arrependerem de algo que eles antes faziam, mas agora não fazem, mas agora eles se arrependeram, então agora eles merecem o perdão. Fica confuso que fica, dá até um baralho a cabeça, mas a gente vai deixar isso para os teólogos que querem a cabeça, né? Eu prefiro ler a Bíblia e me satisfazer e que ela seja suficiente no meu entendimento, no entendimento próprio da palavra. Independente de tudo isso que é dito pelos teólogos, isso é só a título de curiosidade. Na Bíblia nós vemos algumas referências que podem colocar em xeque as pessoas que pensam dessa forma, que tem que fazer uma correção dessa frase de Jesus. Nós vemos algumas referências que realmente podem colocar na mente dessas pessoas que têm essa dúvida, que realmente Deus pensa isso. E eu vou trazer essas referências, não que as palavras de Jesus precisem se apoiar em outros textos, eu acho que as palavras de Jesus são o suficiente, mas existem alguns textos que realmente nos faz pensar que, acho que Deus pensa isso mesmo da gente. Acho que Jesus falou certinho que o homem não sabe o que faz. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a defesa do primeiro mártir da igreja. Eu não vou falar o nome, eu quero que os irmãos falem quem foi o primeiro mártir cristão. Quem? Não é retórica não, irmãos, é você responder mesmo, para saber que vocês estão me ouvindo bem, até um teste para a gente ver se vocês estão escutando bem, se vocês estão pegando a introdução. Quem? Certo. Primeiro mártir da igreja, no capítulo 7 de Atos, a gente vê essa narrativa da sua defesa, da sua morte. E
lá no finalzinho, já nos versos 60, 50 para lá, a gente vê Estevão sendo apedrejado pelos seus julgadores, num julgamento também, no mínimo, estranho ali. Os caras não podiam ter executado aquela pena. Cheio de maracutaia também esse julgamento de Estevão, até porque os judeus eles não poderiam ter executado a pena de Estevão sem o consentimento de Roma. Mas assim eles fazem, cheio de maracutaia, e Estevão, ao ser apedrejado e morto, se ajoelha e ora ao Pai: Pai, não impute sobre eles esse pecado. E ajoelha-se e morre. A mesma coisa de Estevão está orando aqui, dizendo: Pai, perdoa esses caras, não sabem de nada, não entenderam nada da tua obra, não entenderam nada do que se passa aqui. Pai, perdoa, não impute sobre eles esse pecado. Eu fico imaginando, irmãos, onde é que nasce, sabe? Onde é que vem, onde é que emana esse sentimento de Estevão, de orar pelas pessoas que estão apedrejando ele, que estão o matando. Eu fico imaginando onde é que vem esse sentimento. No meu coração não é. Eu só posso pensar que esse sentimento de orar por essas pessoas que estão apedrejando possa vir de Deus. No meu coração não é. Eu oro até pelo que pisou no meu pé, mas aquele que está me apedrejando. Talvez nós, no lugar do Estevão, a gente orasse para Deus nos dar um pouquinho de força para a gente pegar uma pedra daquela e mirar bem na testa daquele tal de Saulo ali. Saulo de Tarso. Sabe que o apóstolo Paulo participou, né, desse assassinato do Estevão. A gente oraria no lugar de Estevão, assim, ele tem a mira de Davi, a arma de Davi usou e pegar uma pedra dessas que eles estão usando para mirar bem na testa. Esse é o sentimento do coração do ser humano. Mas Estevão ora para que Deus perdoe, não impute sobre eles esse pecado. Esses caras não sabem nada, não entenderam nada. Não entenderam nada da tua obra. Se esse sentimento não parte de Deus, eu não sei de quem. Outro texto que nos faz não, porque nós cremos que Jesus falou isso, mas que pode colocar em xeque as pessoas que pensam que essa frase precisa de uma correção. É no livro A História de Jonas. História que todos nós conhecemos, inclusive foi tema de mensagem há uns 3, 4, 5 domingos mais ou menos aqui na igreja, né? Mas a história, o contexto você também conhece. Jonas é levantado por Deus para ir pregar em Nínive, capital da Síria, inimiga mortal de Israel. Jonas, o que Jonas disse? Não vou pregar para esses caras, assim, nossos inimigos, vou pregar para eles, não, como é que esses caras se convertem? Não vou pregar para esses caras. E aí a história você conhece, eles estão lá no mar, vem a tempestade, ele é lançado ao mar, vem um grande peixe, o devora, e depois ele é lançado fora. Esse é o resumo também. A gente não vai entrar na história de Jonas, só um resumo mesmo para você se situar. Mas no capítulo 4, nós vemos um fight. Está tendo boxe, uma briga entre Jonas e Deus. Ele está furioso com Deus porque as pessoas de Nínive se converteram e Jonas está lá na praia, bravo com Deus, pistola com Deus, com enfate, e tem uma árvore que Jonas se abrigou, né, para se proteger do sol, se proteger ali do calor. E a Bíblia fala que Deus mandou um vento do Oriente, e o sol fez com que Jonas tivesse um passamento, como a gente fala, né? Ele desmaiou ali, ele pegou no sono, e aí quando ele acorda, nesse meio tempo Deus tinha mandado um verme ali e segue aquela planta que servia de abrigo para Jonas. Meus irmãos, Jonas já foi nocauteado por Deus com raiva. Quando esse cara acorda e vê que aquela planta secou, fica maluco, brigando com Deus. Como é que agora eu vou me proteger? O sol está muito quente, não sei o quê. Imagina esse sol no Foz do Iguaçu. Tem que andar beirando as sombras, embaixo da sombra, mesmo que está no sol. E aí ele fica brigando com Deus, não é possível, como que pode?
E aí nos versos finais do capítulo 4, o que é que Deus fala para Jonas? Jonas, deixa eu ver se eu entendi, calma aí. Quer dizer então que você tem compaixão dessa planta que você não plantou, dessa planta que você não colocou esforço algum para que ela crescesse, para que ela se tornasse o que ela foi. Hoje ela está aqui e amanhã ela não está, ela morre. Quer dizer, dela você tem compaixão. E aí você quer me dizer que eu não tenho que ter compaixão da grande cidade de Nínive? Saiba que lá existem mais de 120 mil pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e da esquerda e muitos animais. É um texto, inclusive, o único livro da Bíblia que termina com interrogação. Se tiver algum quiz aí, os irmãos já sabem. O único livro que termina com interrogação. Eu fico pensando como que realmente Deus ele tem esse sentimento. Na verdade, Deus tem esse sentimento de olhar para a humanidade e dizer: não sabem nada, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Parece que esse sentimento divino realmente é verdadeiro, irmãos. Desde o Éden, o homem não sabe o que faz. Desde o Éden, o homem não sabe o que faz. E há quem pense que Jesus, ao fazer essa oração do alto da cruz, ele estivesse fazendo uma oração específica, direcionada especificamente a alguém. Por exemplo, Jesus orou para o Pai perdoar aquele soldado que o perfurou, ou então para os soldados que o chicotearam, para aquele soldado que colocou a cruz nas suas costas, ou então para Barrabás. Não, essa oração foi para a cúpula do Sinédrio, foi para Pilatos. Não, essa oração foi para toda a raça humana, irmãos, porque de fato ninguém sabe o que faz. Esse sentimento de Deus, de que a cruz, esse sentimento de Deus de que a cruz é o lugar onde Deus está dizendo para todos nós que não sabemos o que nós estamos fazendo: aqui tem o meu perdão, aqui tem a minha misericórdia, aqui tem a porta aberta do meu amor, da minha compaixão, da minha graça. Aqui tem o verdadeiro sentido, a verdadeira razão para essa vida. Para quem não entendeu, para quem não consegue discernir que eu enviei o meu filho para morrer por toda a raça humana, mesmo sem que eles saibam o que estão fazendo. E é interessante as pessoas que fogem dessa mensagem, da mensagem da cruz. É interessante porque as pessoas, ao ponto que a gente se depara com textos, com mensagens que diz que eu tenho que ser crucificado com Cristo, que eu tenho que esquecer os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos e ser crucificado com Cristo. Isso eu não quero fazer. Eu nego a mensagem da cruz, porque nós julgamos que os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos são perfeitos. Então eu prefiro seguir o que o meu coração quer. O meu coração julga que é bom para mim. Não importa, isso eu apago da minha da Bíblia, a parte que diz que o coração é enganoso. Isso eu não quero saber. Eu apago também a mensagem da cruz que diz que eu tenho que ser crucificado com Cristo. Eu prefiro o Cristo que simplesmente assina embaixo todos os meus sonhos, e aí eu excluo o Cristo, excluo a cruz de Cristo, que eu devo ser crucificado com Ele. O que importa é os meus sonhos, o que importa é aquilo que eu julgo ser o correto, o que importa é o meu coração, os desejos do meu coração, e eu preciso de Cristo. Ele veio aqui na cruz, ele veio aqui na terra, e a cruz é o lugar dele, não é o meu lugar. Ele morreu para que ele me desse tudo aquilo que eu quero, tudo que o meu coração julga que é bom. Esse é o ser humano, irmãos. Esse é o ser humano que quer fazer de Deus, que quer usurpar da cruz de Cristo. Queremos um Deus que simplesmente assina embaixo dos nossos planos e os nossos projetos. A gente coloca Deus na parede
e entrega a caneta na mão de Deus e simplesmente assina aí. Não, vai estar em branco aqui, não importa, assina aí. Depois eu só preencho. Não, essas letrinhas miúdas aqui, eu quero ler. Não precisa também, isso é besteira, só assina aí. Só assina embaixo. Essa é a raça humana que não sabe o que faz. Mesmo sem discernir a mão direita da esquerda, a gente tem essa capacidade pensa que tem essa capacidade de usurpar e enganar Deus. Nós evangélicos, nós frequentamos a igreja há tanto tempo, mas parece que a gente não entendeu muito bem ainda. A gente tem até uma boa visão sobre Jesus, né? A gente tem uma boa vivência, um bom prisma sobre Jesus, mas o tanto de gente que a gente vê no povo de Deus tornando personagens que certamente foram menores, logicamente menores que Jesus, tornando-os maiores que o próprio Cristo. São cultos e mais cultos e programações para alcançarmos vigílias, para alcançarmos a unção de Davi, o coração de Davi, para alcançar a unção de Josué, a força de Sansão, o espírito de Elias. Lógico, todos esses homens tiveram sua relevância e têm seus ensinamentos para o povo de Deus, mas nunca será maior que o próprio Cristo. Infelizmente, pastor, os evangélicos já peregrinam. Infelizmente, assim como os nossos irmãos católicos, os evangélicos já peregrinam para cultos e programações do pastor fulano de tal. Não, vou para esse culto porque o pastor tem uma oração poderosa, tem uma oração forte. Se ele orar na minha cabeça, eu vou ser curado. Inverte os papéis. Se lembra da mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curado. Hoje as pessoas do povo de Deus, ora, se eu for para aquele culto e conseguir pegar o lenço que o pastor limpou o suor, eu vou ser curado. Conseguir entre aspas, porque para você conseguir um lencinho desse aí, pelo menos uns 1.000 pílulas você deixa lá para eles, né? Infelizmente o povo já peregrina. Infelizmente o povo já peregrina e nós ainda temos a audácia de criticar os cristãos católicos porque eles adoram imagens. Não que esteja errado, não que esteja certo, tá? É errado adorar imagens. Mas sabe qual é a diferença dos nossos irmãos católicos para nós, cristãos evangélicos? É que os nossos ídolos ainda não estão caracterizados no mármore, caracterizados no gesso, caracterizados na madeira, no cimento, no concreto, seja lá o que for. E infelizmente a gente vê que isso vai mudar em breve, só que a tendência, do jeito que a gente está vendo, vai mudar para pior, porque o povo realmente não sabe o que faz. E aí eu fico imaginando Jesus vindo a primeira vez aqui na Terra, agora nos nossos dias, qual seria o feedback de Jesus para Deus? Como seria essa oração de Jesus para Deus? Eu fico imaginando. Eu viajo muito, o cara sabe que eu viajo mesmo. Quem não me conhece ainda deve pensar que. O feedback de Jesus para Deus. O feedback de Jesus para Deus, se ele viesse agora nos nossos dias, imagina Jesus mandando lá o feedback para Deus. Pai, realmente aqui o pessoal não sabe nada, viu? Parece que é tudo goela abaixo. O pessoal goela abaixo e não sabe de nada. O povo aqui realmente igual a Nínive, que não sabiam discernir entre a direita e a esquerda. A impressão é que realmente eles continuam assim. Eles não sabem discernir a esquerda e a direita. Eles não sabem o que fazem. Eles sabem, isso ainda é a fala de Jesus para Deus, tá? Eles dominam a tecnologia e pensam que com isso eles são deuses ou semideuses. Nisso eles são bons. Na tal da tecnologia, eles estão ok. Mas eles são excelentes, são ótimos em discursar sobre o amor. Nossa, eles são 10. No discurso, se a gente não fosse o próprio Deus que conhecesse o coração deles, graças a nós, Jesus falando, eles nos enganariam, porque o discurso é perfeito, mas a prática
Parece que realmente eles não sabem de nada. Eles falam aqui, quando eles viram as costas, em menos de um segundo, eles já esqueceram todo aquele discurso sobre o amor. Tem uma coisa também, Pai, que eles são ótimos. Eles são ótimos em perceber os erros. Isso aí eles são ótimos em perceber os erros, só que tem um problema. Esses erros que eles percebem é um do outro. O deles, eles não sabem de nada. Eles continuam sem saber de nada. Só conseguem perceber os erros dos outros, só conseguem falar sobre o amor e não conseguem praticar o que dizem que praticam, o que leem. Esse seria com certeza o feedback de Jesus para Deus, caso Jesus tivesse vindo a primeira vez aqui na Terra. O fato é que o ser humano, isso é normal, nós amamos o controle, o domínio da história, nós queremos ter tudo nas nossas mãos, o controle da história, o controle das nossas vidas. Nós achamos que porque nós temos uma boa condição financeira, que nós temos um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, seja lá qual for a parafernália que nós julgamos que é estabilidade, a gente acha que por isso nós sabemos alguma coisa. Menos de um segundo, vem um vírus e acaba com a nossa vida. Menos de um segundo, toda a nossa rotina é mudada. Tudo aquilo que nós julgávamos ser estabilidade para nós, passa a não ser mais. De fato, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Foi do alto daquela cruz, irmãos, que Jesus... Foi do alto daquela cruz que Jesus orou, pedindo ao Pai que nos perdoasse. E é do alto do nosso orgulho, do nosso achismo, da nossa ignorância, que nós temos que descer e caminhar em direção à cruz. Porque só na cruz nós encontraremos razão e sentido para nossas vidas. A nossa vida, ela começa aqui. Ela começa no momento que você percebe que a cruz é o único lugar para se viver. Tudo que você pensa que viveu antes da cruz, você não estava vivendo de fato. Vida só existe no momento que nós descemos do nosso orgulho, dos nossos achismos e caminhamos em direção a Cristo. É aqui, a nossa data de nascimento é aqui. Antes disso a gente achava que estava vivendo. E é para essa cruz que nós devemos seguir, irmãos. E a oração que eu sugiro que todos nós, que o povo de Deus, faça, é que realmente nós confessarmos que nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Pai, entra na minha vida, entra no meu casamento, porque eu não sei como fazer para ele dar certo. Eu não consigo nem parar para ouvir o que a minha esposa, o que o meu marido tem para me dizer. Parece que ele fala em Guarani, eu falo em inglês, parece que ela também me entende, eu não entendo ela, e vai tudo dela abaixo, a gente não conversa, não decide nada, e é simplesmente assim, a gente não sabe o que ele está fazendo. Pai. Então entra no meu casamento, entra na minha família, eu não sei criar, por exemplo, os meus filhos, porque é interessante que os erros que eu cometi há pouco tempo, quando eu era jovem, eles cometem hoje, mesmo assim, eu não consigo aconselhar, não consigo dar uma palavra, tirar ele daquele problema. Só sei berrar, gritar com ele e afundar mais ainda naquele problema. Esse é o ser humano, nós não sabemos o que estamos fazendo, por isso que nós temos que convidar Deus para entrar no nosso casamento, para entrar na nossa família, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na igreja. Pai, eu achava que era suficiente aqui eu vir para a igreja, tocar, cantar, pregar, e eu achava que era só isso. Eu pensava que eu não precisava acudir o necessitado. Quem para vocês falar acudir? Fala, acudir? Eu pensava que era só vir para cá, cantar,
Eu não sabia que eu tinha que levar uma palavra para o meu amigo, eu não sabia que eu tinha que dar um testemunho na minha empresa. Eu pensava que aquilo era o suficiente. Então, entra na minha vida cristã e me torna um cristão melhor. Eu pensava também que a obra era minha, que era com as minhas estratégias, com a minha inteligência, e aí eu fazia do meu jeito, mas não, a obra é do Senhor. Então entra no meu ministério, entra na minha vida cristã e faz do teu jeito, Pai. Eu entrego, desço do alto do meu orgulho e te entrego o controle da minha vida, porque realmente eu não sei o que eu vou fazer. O segundo texto que nós leremos, a segunda frase, irmãos, que nós iremos meditar essa noite, no mesmo capítulo 23, agora no versículo 39, nós iremos ler o 39 e o 43. Amém? Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva-te a nós, salva a nós. Mas o outro repreendeu, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, como na frase anterior, sempre vai, como eu falei, sempre vai ter gente, sempre vai ter pessoas falando que essa frase está errada. E com essa aqui nesse referente, né? Há um grupo de pessoas, de teólogos, que também afirmam que essa frase está errada. Jesus não poderia dizer que ainda hoje vai estar comigo no paraíso, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Jesus tem que, de fato, morrer, ressuscitar no terceiro dia, aparecer aos discípulos, ir aos céus, preparar o lugar, depois voltar, ter julgamento. Tem muita coisa para acontecer que não pode ser hoje. E há quem diga também que não, essa frase está errada, porque esse cara vai para o paraíso, vai para o céu, só porque ele falou umas coisinhas ali, falou as coisas para Jesus e já vai para o céu. Como assim? Ele não levantou a mão, aceitou Jesus, não foi batizado, não deu testemunho de transformação, não fez nada disso, como assim que ele vai para o céu? As pessoas pensam dessa forma, irmãos. E essa frente de teólogos que pensam dessa forma, inclusive, eu gosto de citar denominações, mas a igreja adventista, ela pensa dessa forma justamente para defender a questão do sono da alma, essas coisas. Enfim. E eles pensam que há uma vírgula nesse texto. O texto ficaria, na verdade, assim: em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eles pensam dessa forma. Veja que uma vírgula muda tudo. Em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu não penso dessa forma. Eu não penso dessa forma, até porque nos escritos originais, a vírgula, como nós conhecemos, as pontuações, como nós conhecemos na nossa grafia portuguesa, não existem nos originais. A vírgula é uma pontuação que não existe nos originais, por exemplo. E outra coisa, essa expressão idiomática dita por Jesus, em verdade vos digo, expressão idiomática, irmãos, é algo fixo. Algo, por exemplo, que foi muito dito no Velho Testamento. As pessoas, por exemplo, isso é uma expressão idiomática. Assim diz o Senhor. Lembra que no Antigo Testamento a gente lê muito, assim diz o Senhor? Isso é uma expressão idiomática que é fixa. Então você falar, assim diz o poderoso Senhor, assim diz o grande Senhor, não está errado.
A expressão é fixa, a expressão idiomática é assim diz o Senhor. A mesma expressão idiomática que Jesus usa aqui, em verdade vos digo, isso é fixo. É tanto que Jesus usou essa expressão por mais de 70 vezes. Em verdade vos digo, e seguia com a palavra direta, né? Com a descrição daquilo que ele queria dizer. Em verdade vos digo, e seguia. Ele usou em verdade vos digo, sem vírgula, sem nada disso, durante 70 vezes, mais 70, 74, se eu não me engano. Então, Jesus seguiu o padrão. Nos leva a crer que realmente essa vírgula não tem nada que está aqui nessa questão. Então, eu acredito que realmente a palavra está certa. Em verdade, vos digo hoje que estarás comigo para isso. Ponto. É porque, irmãos, a gente tem essa maneira de querer entender a lógica de Deus e encaixar o tempo de Deus no nosso tempo aqui que nós conhecemos. A gente quer analisar o tempo de Deus colocando essas questões de hoje, de ontem, amanhã, ano passado. Para Deus, não existe isso. Na eternidade de Deus não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. É tanto que Moisés chega para Deus e pergunta para o seu nome, o que é que Deus responde? Eu sou. Como assim eu sou? Porque eu sou, eu não fui, eu não vou ser, eu não era, mas agora eu vou ser, daqui a um tempo eu vou ser. Não, eu sou o que sou e eternamente, e assim segue eternamente. Então essa lógica do tempo de Deus não existe de ontem, de hoje, de amanhã. Quando a gente parte dessa para melhor, a gente entra na eternidade de Deus e tudo isso que nós conhecemos como tempo passa a não existir mais. Então as pessoas seguem querendo trazer novas teologias, novos ensinos, mas analisam de forma terrena. Isso é só tipo de curiosidade, irmãos. A gente não vai falar sobre isso não. Isso é questão de doutrina, mas só para os irmãos saberem que realmente existem, quando você estiver conversando com alguém e for pregar para alguém e falar desse texto, não, esse texto está errado, tem uma vírgula. Você não existe vírgula nos originais, você agora está sabendo como refutar essas questões. Vamos prosseguir aqui no diálogo dos malfeitores. Jesus está sendo crucificado ao lado de dois salteadores. 3 capítulos antes desse, nós vemos Tiago e João, os dois irmãos, chegando para Jesus. Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, permita que nós nos assentemos ao teu lado, um à tua direita e um à esquerda. Jesus responde para eles: você está preparado para tomar o cálice que eu vou tomar? Claro, Senhor. Põe aí que a gente bebe aí. Vai, coloca. Você não entendeu nada, né? Igual o ponto anterior. Você não entendeu nada com Tiago e João. O momento da minha maior glória é quando vai ter um cálice amargo para tomar. Por isso que Jesus fala já para Tiago e para João: o momento da minha maior glória é no momento da minha crucificação, que aí sim estará um à direita e um à esquerda. É esse momento que eu vou tomar um cálice amargo. É esse momento que eu vou demonstrar ao mundo o meu amor, o meu perdão. É esse momento que eu vou levar comigo os pecados de vocês. Por isso que Jesus fala isso para Tiago e para João. Acho que 2, 3 capítulos antes disso a gente vê essa passagem. Do lado de Jesus estavam os dois salteadores, né? E há quem pense que esses dois salteadores eles pertenciam a um Sodom, que era os comparsas de Barrabás, né? E realmente é possível que eles tivessem sido condenados, presos, condenados e iam pagar sua pena de morte ali naquele momento. Mas a história nós conhecemos: Barrabás é libertado e Jesus tomou o seu lugar. E a gente, quando olha para esse texto, quando a gente olha para Jesus, quando a gente imagina a cena de um lado, o outro do outro, dois malfeitores, que a gente pensa logo: que cena maravilhosa. Ver como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso, perdoou até aquele safado sem vergonha daquele ladrão. Como se a gente fosse melhores, como se a gente fosse dignos de receber o perdão de Deus. E aqui eu não digo melhores, irmãos, não é em relação à nossa conduta social, tá? Não se sinta ofendido de ser comparado com um ladrão, mas a nossa essência de pecadores não difere em nada daqueles salteadores. Nós somos todos pecadores.
Não é até eles foram perdoados. Nós somos os salteadores ao lado de Cristo. Porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Mas Jesus veio por todos, morreu, e nos tirou e pagou a nossa pena. Mas a tendência é sempre a gente achar que realmente nós somos merecedores de alguma coisa, nós somos bonzinhos. É bem facinho para Deus me perdoar, porque eu não mato, não roubo, eu não falo mal de ninguém, só venho para a igreja, não faço isso, não faço aquilo. Então, para Deus, isso não é fácil para Deus. Acho que Deus, para me perdoar, ele não gasta nem um pouco de energia, não gasta nada, porque é bem facinho. A gente tem essa tendência, é uma tendência, isso não é em geral, tá, irmãos? A achar que nós somos melhores do que os outros, mas a Bíblia estraga. A própria palavra de Deus nos derruba do cavalo, assim como derrubou Saulo. Ela acaba. A Bíblia destrói a nossa religiosidade barata, porque a palavra diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para fazer o quê? Para usar de misericórdia com todos. Ou seja, irmãos, ao pé da cruz, o terreno é plano. Ao pé da cruz, nós somos todos iguais. Vamos seguir aqui no diálogo dos salteadores. O primeiro deles blasfemava contra Cristo, insultava Cristo, agredia com palavras, zombava de Deus, dizendo: desce daí, Senhor Deus. Desce daí, desce. Deus, coisa nenhuma. Se fosse Deus, ia descer. Agora Deus é o seguinte: desce, se salva. E aí, quando você descer e se salvar, salva nós também. Irmãos, isso é o retrato da humanidade. Todos já escutamos, as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Desce daí, eu não estou firmando compromisso com você não, Jesus. Eu só quero que você desça, prova que você é Deus. Depois que você se livrar, você me livra também, tá? Não estou aceitando, não estou levantando a mãozinha para te seguir não, tá? Eu vou seguir aqui, a pena que eu vou fazer atrás de Barrabás, para a gente continuar o que a gente faz. Eu só quero que você resolva o meu problema aqui. Esse é o retrato do ser humano, nos nossos dias, de todas as épocas. Nós queremos um Deus, nós queremos nos relacionar com Deus, para que Ele venha e resolva o nosso problema, para que Ele venha e nos livre, limpe nossa barra, nos cure, nos tire dessa, mas eu não estou firmando um compromisso não, tá? É só a bênção mesmo, só que vem, mas eu não quero saber de Deus, o que é você esse evangelho? Vou atrás de Barrabás ali, vou continuar o que eu fazia antes. E ai de Deus, se Ele não fizer o que a gente quer. Aí sim começa a zombaria, começa o escárnio com o nome de Deus. É Deus, coisa nenhuma. E Deus ia me ver nessa situação, não ia mudar minha situação. Tanto que eu peço, tanto que eu clamo a Deus para Ele descer dessa cruz, me tirar dessa situação. E a gente começa a blasfemar contra Deus, duvidar do amor de Deus para conosco. Há um detalhe importante sobre esse texto, irmãos, que eu quero trazer, mais um, que para você, no original, você descrever essa palavra outro, no original você tem duas opções. A primeira delas, você pode descrever a palavra outro usando alo, e você pode usar héteros. No original, você pode usar essas duas palavras para descrever o que é essa palavra outro. Já explico aos irmãos o que é cada um. Alo é algo da mesma natureza, é algo com a mesma essência. Exemplo, esse microfone é sem fio, mas aqui a gente tem um que é com fio. Aqui é um microfone, aqui é outro. Mas é a mesma natureza, é a mesma essência, é a mesma função, digamos. Esse é o alo. E o héteros
É algo diferente, é algo de outra natureza, é outra essência. Por exemplo, esse microfone e esse papel, esse microfone e esse vidro. É outra natureza, é outra essência, tá? Para descrever a mesma palavra, outro. Então nós temos o halo e o heteros. E aí eu faço uma pergunta, que é para saber se os irmãos realmente estão entendendo. Quando Lucas escreve a Teófilo aqui, olha, Teófilo, tem esse aqui que está blasfemando, mas tem esse outro. Qual é o outro que você acha que ele está usando aqui? Halo ou heteros? Que? Halo? Heteros. Lucas usa para descrever esse outro salteador a palavra heteros. Ele está dizendo, olha, Teófilo, aqui é o seguinte, os dois são ladrões, os dois são malfeitores, mas esse aqui é diferente. Tem alguma coisa nele aqui, a essência dele é diferente desse primeiro. Tem alguma coisa aqui, o pensamento, a natureza dele é outro. Os dois são ladrões, ok, mas esse aqui é diferente. E aqui começa a nossa aventura do texto sobre esse outro cara, sobre esse heteros, né? Já que a Bíblia simplesmente traz esse malfeitor ao cenário, ele cai de paraquedas ali e é só isso que a gente tem. Ele já está ali no cenário de crucificação e não descreve nada sobre eles. Eu adoro também quando a Bíblia não escreve nada, não escreve sobre um personagem, porque aí realmente a gente começa a viajar pelos textos, viajar pelas possibilidades, né? E aí eu fico imaginando por que esse cara é diferente, por que esse outro salteador ele tem uma outra natureza. Talvez ele não fosse um ladrão de carteirinha, fosse um ladrão ocasional ali, não fosse um ladrão já profissional, simplesmente caiu ali e está sendo crucificado. Ou então, quem sabe, entre um roubo e outro, ele escutou alguma palavra de Jesus, entre uma malfeitoria e outra, ele presenciou cura, presenciou algum milagre de Jesus, escutou alguma parábola, infinitas possibilidades. E por que esse cara é diferente? Por que ele tem outra essência? Por que ele é diferente do primeiro? E aí a gente realmente viaja. Como que esse cara, ali nas cidades, ele entre um assalto e outro, ele escutando ali a palavra de Jesus e não ia aceitando, mas pelo menos isso ali ficou cravado. Não sei, a gente não sabe, a Bíblia não fala, eu não estou falando nenhuma heresia, já que a Bíblia não fala, aí eu pode imaginar. O que eu não posso é dizer que realmente foi assim, tá? Mas aqui é a minha imaginação. Como que esse cara é diferente? Por que ele é diferente do primeiro? Só sei que de alguma forma, a essência, a consciência, as coisas que ele fala, é para a gente meditar mesmo. Porque as coisas que ele fala, muitos discípulos falaram, tá? E o que ele fala? Você não teme a Deus, repreendendo o primeiro. Você não teme a Deus, mesmo estando em mesma sentença. Cara, a gente tem que temer a Deus. Ele descobre ali, naquele momento, que Jesus é Deus. Ele descobre que Jesus é o Rei. Que ali estava o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Ele descobre isso. E muita gente que andou com Jesus, a gente vê nas referências bíblicas que hora ou outra chegava alguém e perguntava assim: o Senhor é Deus, onde é que a gente vai? E agora, o que é que a gente faz? E assim, muitas dúvidas. E esse ladrão é quem fala, percebe que Jesus é Deus. E outra coisa, além de ele perceber que Jesus é Deus, o que ele fala para o ladrão? A gente tem que temer. Você não teme a Deus, mesmo estando em mesma sentença. Ele sabia que ali era o próprio Deus. E ele continua: nós, na verdade, com justiça, merecemos estar aqui pelos nossos atos. Mas esse aqui não. Esse aqui não tem pecado. Esse aqui não há mal nele. Nós sim, nós estamos aqui porque a gente errou e a gente tem que cumprir a nossa pena e a gente vai ser. Mas esse aqui não. Esse aqui, além de ele ser Deus,
além da gente temer, ele não tem pecado. Nós somos pecadores, ele não. Vê que essência, irmãos. Vê a natureza desse cara e perceber ali na cruz, num único momento, com Jesus, perceber tanta coisa sobre Jesus. E ele segue dizendo: lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Pensa comigo, irmãos. Os três estão ali sendo crucificados e mortos. Jesus provavelmente vai primeiro que eles. Eles não apanharam como que Jesus apanhou. Jesus está sangrando ali. Provavelmente Jesus vai morrer primeiro que eles. Mas ele tem um reino. Qual é a visão que esse cara tem sobre ressurreição, sobre reino? Para dizer assim, esse cara vai morrer já já. Ele é Deus. A gente tem que temer. Eu sou pecador. Ele não é pecador e tem mais. Ele tem um reino. Muita gente que andou com Jesus, os discípulos que andaram com Jesus no seu ministério, nos mais de 3 anos do ministério, eles imaginam tanto de coisa que os discípulos, que quem andou com Jesus viveu, tanto de cura que não está descrito na Bíblia, tanto de ensinamento, tanto de doutrina dos céus que esses caras escutaram, mas foi um ladrão que disse: você tem um reino. Enquanto alguns duvidavam da sua ressurreição, tiveram que tocar suas mãos, tocar suas chagas, para perceber que ali não era o fim. Um ladrão percebe que ali não é o fim, percebe que Jesus tem um reino. É interessante demais essa natureza, como que esse cara sabe falar essas coisas que ele falou. De onde é que vem essas coisas? Esse cara aprendeu a falar tanta coisa. Meus discípulos falaram. Irmãos, antes eu me esquivava muito sobre trazer a palavra, sabe? Ficava com receio, não posso magoar alguns irmãos com alguma coisa que seja mal interpretada. Vai que eu trago uma mensagem para exortar a igreja. Eu não sou pastor da igreja, para estar trazendo mensagem para estar exortando os irmãos. Eu tenho que estar lá no ponto de ser exortado. Antes eu pensava assim, Deus simplesmente falou comigo: não, é o evangelho, prega a palavra. A aplicação, isso aí você e pregador nenhum consegue fazer. A aplicação no coração de cada um que escuta o evangelho, essa parte deixa comigo. Eu falo isso porque o que eu tenho para falar agora embora pareça que a gente está caminhando por esse lado, não é nada do que parece, tá? Não é nada disso que vai parecer. Vou de antemão falar que nós temos que continuar orando, inclusive o início do nosso culto foi orando pelas bênçãos de Deus, pela cura. E sim, irmãos, nós temos que continuar com essa oração, buscando as bênçãos de Deus. É tão bom receber as bênçãos de Deus, receber a cura de Deus. Não só receber a cura, mas escutar dos irmãos que têm recebido cura, que Deus tem realmente respondido às nossas orações, que Deus tem escutado o nosso clamor. É tão bom, né, a gente receber os livramentos de Deus, receber, às vezes, livramentos que a gente nem percebe, mas nós recebemos em cada momento. Isso é muito bom, isso nos impulsiona, isso nos coloca para cima. É bom a gente ver o agir de Deus, Ele abrir portas, Ele nos libertar daquilo que atrapalha a gente, dos vícios. E é muito bom, e a gente tem sim que continuar com esse intuito, porque realmente Deus tem respondido às nossas orações, Deus tem derramado as suas bênçãos e as suas misericórdias no nosso meio. Mas eu tenho uma pergunta para você: qual é a sua visão de reino? O que você entende sobre o reino de Deus? O que passa na sua cabeça quando você escuta essa pergunta? O que você entende sobre o reino? Reflita. O que você entende por reino? Enquanto eu tomo água, 5 segundos, você reflete sobre isso. A tendência do nosso coração
ao tentarmos responder essa pergunta que não é fácil, seguir a lógica da nossa cabeça, seguir a lógica da terra. A lógica do nosso coração é o reino de Deus aqui. Não, eu quero o reino de Deus, eu quero o reino aqui agora. A gente só consegue pensar aqui, agora. Senão não serve. A cura tem que ser agora, senão eu quero o reino de Deus e a cura tem que vir agora. As prosperidades têm que me alcançarem agora. Todo mundo prospera, porque é que eu não vou prosperar? Deus tem que agir agora. Eu quero viver o reino de Deus aqui e agora. A lógica da nossa cabeça é pensar aqui na terra. Pensar dessa forma. Que o reino de Deus é aqui. Por isso que João, no Evangelho de João, ele retrata os milagres de Jesus como sinais do reino. Sinal é algo que ainda está por vir, né? Então você está tendo só como se fosse uma palhinha daquilo que é realmente o reino de Deus. E realmente, tudo isso que nós recebemos são sinais do reino. As curas, as transformações, o agir de Deus nas nossas vidas, de fato sinais do reino vindouro, sinais daquilo que nós ainda vamos viver. E as pessoas ainda dizem que estão lutando com Deus, né? Pelejando, uma peleja com Deus, para Ele fazer a minha vontade aqui na terra. Engraçado que a gente ora Pai Nosso, e pede para que Deus faça a vontade dele, mas a gente está pelejando com Deus, a gente está falando Deus, ele tem que morrer com os nossos desejos, aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Olha a visão que esse cara tem sobre reino. Olha como esse ladrão pensa a respeito do reino. Os três estão ali morrendo. Esse é o cenário. Os três estão ali morrendo. Jesus provavelmente vai primeiro. Mas mesmo assim, ele sabe que Jesus tem um reino. Além de ele perceber que Jesus é Deus, que Jesus, nós temos que temer a Deus, ele percebe que nós somos pecadores, que Jesus não tem pecado, ele, como se não bastasse, ele entende que Jesus tem um reino. Por que ele não fez a seguinte oração? Deus, Jesus, eu sei, você é Deus, tenho que me temer, sou pecador, o Senhor não é pecador, o Senhor não tem pecado, mas essa partezinha aqui do final eu vou mudar, tá? O Senhor pode me desce dessa cruz, eu quero viver o teu reino aqui na terra. Vou pregar a tua palavra. Você viu que eu prego mesmo. Preguei, interrompi o cara que estava blasfemando, eu prego mesmo. A primeira pessoa que eu vou procurar é Barrabás, vou pregar para ele também. Não vou mais cometer os crimes, vou dar testemunho de transformação, vou me batizar. Me desce dessa cruz, resolve o meu problema aqui, que eu quero viver o teu reino aqui na terra. Não. Ele fez essa oração, irmãos. Ele percebe que Jesus tem um reino. Ele percebe que Jesus é rei e que ele virá no seu reino. Que em nome de Jesus, todos nós tenhamos essa certeza de que Jesus tem um reino e que ele foi preparar esse reino e que nós iremos morar com ele nesse reino. Que nós devemos ser crucificados com Cristo, morrer aos nossos desejos e seguir a cruz de Cristo. Assim como o malfeitor percebeu que Jesus é Deus, todos nós não duvidemos que Jesus é Deus nas nossas vidas, que nós temos que temer, que nós somos pecadores, que embaixo da cruz é todo mundo igual, o terreno é plano, e que nós temos que temê-lo, e que nós temos que entender que ele tem um reino, e que ele virá, e o que nós vivemos aqui, nós devemos continuar seguindo, orando, como eu falei, atrás da vontade do Senhor, das suas bênçãos. Como falei, isso não tem mal nenhum a gente fazer essas orações, inclusive, orem por mim, que eu estava sentindo um pouco mal antes de vir para cá, com febre, então orem por mim. Quinta-feira estarei aqui orando, então
não tem nada a ver com isso. A gente tem que parar de orar pelos sinais do reino, mas nós temos que ter a certeza de que Jesus tem um reino e que nós iremos morar com ele. Amém? Mas hoje a gente vai ficar com essas duas frases de Jesus. Talvez em uma outra oportunidade a gente traga outras reflexões sobre os textos que foram ditos por Jesus. Ok? Quero orar nesse momento. Pode ficar sentado aí, só feche seus olhos. Glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Deus, tem um monte de desejo no meu coração. Tem um monte de plano no meu coração que eu não sei se eles são corretos, se eles partem de ti. Então não realiza nenhum, Deus. Todos aqueles que não partiram de ti, não realiza nenhum, Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Eu quero seguir os teus planos, eu quero seguir aquilo que o Senhor tem preparado para mim, Deus. Me torne um cristão melhor, me torne um cristão temente, me torne um cristão que anuncia a tua palavra, Deus, que prega a tua palavra, que tenha a certeza que nós tenhamos a convicção, Pai, de que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem preparado o teu reino, que nós iremos um dia morar com o Senhor nos céus. Nem olhos vimos, nem ouvidos ouviram que o Senhor tem preparado. Mas nós cremos que a nossa vida começa na cruz e que nosso destino é morar com o Senhor no teu reino. Nós te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.